Olá, tudo bem? A paz do Senhor, estamos de volta, trazendo mais uma vez algo relativo à lição da EBD, Escola Bíblica Dominical. Nesse momento, primeiro trimestre de 2022. E também, se não é inscrito no canal, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo desse canal. roda A vinheta! Aê! Muito bem, estamos de volta, trazendo agora a lição de número 7 deste primeiro trimestre de 2022. Tema geral: a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Muito bem, saindo da lição 6, que diz que a Palavra de Deus é um guia para a nossa vida. Entramos agora na lição número 7. A Bíblia transforma as pessoas. Muito interessante. O texto áureo está no livro aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Verdade prática: a palavra de Deus é viva e anula os conselhos das trevas e nos torna humildes diante de Deus. Muito bem, temos uma leitura diária, de segunda a sábado, temas importantes para o nosso enriquecimento espiritual. Para não ficar muito longo o vídeo, estamos dando aqui um panorama da lição. A leitura bíblica em classe está no livro aos Hebreus, está dividido em dois livros. Aos Hebreus, capítulo 4, versículos de 11 ao versículo 13. E logo após, segundo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 4 ao 6. Você vê aí na sua tela o que está escrito nesta leitura bíblica em classe. Muito bem. Temos 3 objetivos nesta lição. Primeiro, destacar que a palavra de Deus é viva e eficaz. Segundo ponto, temos que elucidar que a Bíblia anula os conselhos do mundo. E por final, no terceiro ponto, nós temos que expor que a Bíblia nos proporciona a humildade. Muito bem. Falando deste tema, a Bíblia transforma as pessoas. Essa transformação pode ocorrer de uma forma radical. Transformar é mudar. Mudar de forma, né? Então, o apóstolo Paulo disse que o velho homem morreu e eis que tudo se fez novo no Senhor. Fala de mudança, de transformação, né? A largata, ela tem uma mudança. Ela entra no casulo e se transforma em borboleta, mas a borboleta não volta mais ao estado anterior. Então, quando se aceita a Cristo como Salvador, há uma mudança, há uma transformação, né, no ser humano, e muda a vida por completo. Muito bem. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada de dois gumes, né? É o que diz o texto áureo. Primeiro ponto da lição: a Bíblia é a palavra viva de Deus. Neste ponto, a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra é viva porque é um Deus vivo. Não é verdade? A palavra que pertence a um Deus vivo, logo a palavra é viva. Porque o nosso Deus é vivo. O salmista, ele declarou, né, que o Deus deste mundo tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouvem, tem pés, mas não andam, tem mãos, mas não
conseguem apalpar. Mas o nosso Deus, ele é vivo. Então, se ele é vivo, a sua palavra também é viva e eficaz, porque produz um efeito, né? Produz um efeito. Isaías 55, versículo 11 diz que a palavra que sair da minha boca, diz o Senhor, não tornará para mim vazia, antes ela fará aquilo para que foi liberada para fazer, cumprirá o seu propósito. Então, a palavra de Deus, ela é eficaz. A palavra de Deus é viva, pois o Deus da palavra é um Deus vivo, né? Portanto, ela deve ser obedecida a fim de evitar, né, o juízo e a morte. Você vai ver que o contexto do livro aos Hebreus está falando do povo de Israel, que não conseguiram, na sua maioria, né, por causa da sua desobediência e negligência à palavra de Deus, não conseguiram entrar. Morreram, se acabaram, né? Os veteranos, somente 2. Você vai ver. E está escrito por causa da negligência à palavra de Deus. Então é isso que vai acontecer com alguns de nós, infelizmente. Por causa da negligência à palavra de Deus. A falta de dar o devido respeito e crédito à palavra vai nos fazer alguns evitar de entrar no repouso, no descanso eterno. Muito bem. Segundo subtópico do primeiro tópico, a palavra de Deus é espada penetrante. O texto sagrado descreve as Escrituras como mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Hebreus capítulo 4, versículo 12, parte B. O uso figurado da espada de 2 gumes simboliza que a palavra de Deus é bem afiada e nada existe que ela não possa traspassar. Nenhuma resistência humana consegue impedir a ação da espada do Espírito. A espada do Espírito está em Efésios capítulo 6, versículo 17. Assim, a palavra penetra até a divisão da alma e do Espírito e das juntas e medulas. Significa que ela atinge o âmago, o centro, o interior, né? E examina os segredos obscuros e revela o nosso verdadeiro caráter. Então a palavra de Deus, ela é uma espada penetrante, vai até onde o homem não pode ir, né? Chega na divisão da alma e do espírito. Não é verdade? Qual é o doutor, cientista que pode chegar nesta divisão? Né? Porque são tão ligados à alma e ao espírito que parece que é uma coisa só. Mas a palavra de Deus vai, né? E vai na separação, vai entre uma e outra. É muito interessante, né, observarmos isso aqui. Né? A palavra de Deus, ela é penetrante, ela vai mais afiada do que espada alguma de 2 gumes. Você vai ver que está escrito aqui no livro de Juízes, capítulo número 6, ou capítulo 3, e o versículo 16 do livro de Juízes. Eude fez uma espada de 2 fios do comprimento de um côvado e cingiu-a por debaixo das suas vestes a sua coxa direita. Está falando do canhoto, né? Eude, que para ser revistado, se alguém revistasse na sua coxa, possivelmente não encontrou a espada que estava escondida na sua coxa, porque a maioria era destro e ele era canhoto. Por causa disso, na revista, onde ele colocou a sua espada, porque quem é destro, né, da mão direita, a espada vai ser guardada na sua coxa esquerda, né? Mas quem é canhoto guardava a espada na sua coxa direita. Então, desta forma, alguém procurou, possivelmente na coxa esquerda, e não achou, mas a estratégia do canhoto Eude. E a Bíblia diz que ele mesmo fez a sua espada de 2 gumes, de 2 fios.
E foi lá, e por ele o Senhor deu um grande livramento ao povo do Senhor. É um dos juízes, não é? Muito bem. Então a espada, ela é penetrante, né? A palavra de Deus é apta para discernir. A mensagem bíblica também é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Quem vai no coração? Quem conhece o coração? Né? É enganoso o coração, segundo diz a Bíblia. Né? Mas nada fica, né, escondido aos olhos de Deus. Aqui no livro aos Hebreus, na leitura bíblica, mesmo, o versículo de número 11. Procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Né? Muito interessante, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Ela vai até a divisão da alma, vai ver também os pensamentos e intenções do coração. Agora o versículo 13, do capítulo 4 aos Hebreus. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Então, nós podemos criar um personagem e enganar muitos, né? Quase todos, mas diante de Deus, pensamentos, intenções, não tem máscara diante de Deus. Todas as coisas estão nuas e patentes. E quando diz patente, segundo o autor da lição, ele colocou, é muito interessante, a palavra patente deriva-se do vocábulo grego trachelos, né? O trachelos, que quer dizer garganta, e significava virar para trás a garganta, como faz o cirurgião no paciente. O animal do sacrifício, ele tinha a sua garganta exposta totalmente pela lâmina do cutelo. Então, quando todas as coisas estão patentes aos seus olhos, aos olhos de Deus, quer dizer que nada está encoberto. Quando cortava a garganta do animal, degolava o animal, via o que ninguém podia ver antes, via por dentro, né? Então tem tudo a ver. Diante de Deus, Ele conhece a gente por dentro e por fora. A Bíblia diz que o Senhor disse, né? Alguém disse que Deus, Ele nos conhece de uma forma tão profunda que conhece a minha estrutura, a tua estrutura e sabe que somos pó, né? Ele conhece o ser humano. Muito bem. A palavra de Deus ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Às vezes fala uma coisa com os lábios, com a boca, engana muitos, mas o coração está maquinando o mal. Está dizendo uma coisa com os lábios e no coração diz outra coisa. Segundo ponto da lição, rapidamente. A Bíblia anula os conselhos do mundo. Salmo 1 está escrito, né? Bem-aventurado aquele, o varão. Quando diz o varão, está se referindo ao ser humano, né? As mulheres também. Bendito seja o bem-aventurado varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, né? O que é que os ímpios têm para nos aconselhar? Paulo esclarece, né? As armas da nossa milícia, ele diz, segundo o primeiro ponto do segundo tópico da lição, as armas da nossa milícia. O que é milícia? Milícia vem de exército, de guerra, de peleja, né? Muito bem. Estamos numa peleja, estamos numa guerra. Não estamos neste mundo, estamos de passagem, mas não estamos aqui como turistas, né? Então somente para admirar a paisagem, mas estamos numa milícia, estamos aqui numa peleja, numa guerra. E esta guerra, ela é espiritual. Paulo esclarece aos coríntios que as armas da nossa milícia
não são carnais. 2 Coríntios 10, verso 4. Isso porque a nossa luta é de ordem espiritual, Efésios 6 e 12. Portanto, não usamos métodos humanos, tais como subterfúgios, conchavos, ameaças, calúnias e ou difamação ou difamações. Então, não lutamos aqui com nossa sabedoria, nossa inteligência, não lutamos aqui com as armas deste mundo, porque a nossa luta não é contra o ser humano. A nossa milícia, a nossa guerra é contra as hostes espirituais da maldade. Nosso poderio de ataque não é carnal, não. Nossas armas são poderosas em Deus. 2 Coríntios 10, verso 4. O conselho bíblico é tomar toda a armadura de Deus. A verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a salvação, a espada do Espírito e a oração perseverante. Efésios 6, verso 13 ao 18. Muito bem, o conselho é tomar toda a armadura. Porque não adianta ter a espada e não ter o capacete. Ou estar com o capacete e não estar com a espada. Estar com a espada e não estar com a couraça para proteger o peitoral. Temos que tomar toda a armadura de Deus. A destruição das fortalezas. Segundo ponto do segundo tópico. A Bíblia afirma que o mundo jaz no maligno. Esta palavra jaz é quando alguém morre, você vai ver. Aqui jaz fulano. Aqui jaz cicrano, Então, essa palavra jaz está se referindo à morte. Então, o mundo está morto em seus delitos e pecados. O mundo jaz no maligno. O maligno domina. O líder das forças do mal é o diabo. 1 Pedro 5 e 8. Por meio do espírito do erro, ele trabalha contra o reino de Deus. Para tanto, se opõe aos valores cristãos. Os valores cristãos. Que valores são esses? O casamento. Não precisa mais casar. Só viver junto, fazer um contrato. O que são valores cristãos? A moça se guardar para o dia das núpcias, com seu esposo. Não, virgindade hoje em dia é raridade no mundo, mas são valores cristãos. E outras coisas. O que é que eles fazem? O diabo faz? Ele dissemina o ódio. Quando Deus é amor. E porque Deus amou o mundo e deu o seu Filho para morrer em morte de cruz. Deus amou o mundo, as pessoas, que estão vivendo no mundo. Então o diabo vem disseminar ou espalhar o ódio, o desrespeito à vida. A vida não vale mais nada para alguns. O diabo também vem, tirando os valores cristãos, vem disseminar também a corrupção. E, por fim, também, segundo a lição, a imoralidade. Que a imoralidade está presente na arte, está presente na televisão, no teatro, está presente nas músicas, que não podem nem ser chamadas de música, de arte, o que estão fazendo por aí. A imoralidade na internet, redes sociais, a imoralidade está predominando, dentre outros males, segundo as Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9 ao 11. Contudo, o poder de Deus é capaz de destruir todas as fortalezas do diabo. A palavra de Deus anula o mal com graça, poder e liberta as almas da prisão espiritual. Judas 1, 21 ao 23. Muito bem. Então, para destruir as fortalezas, temos que usar as armas, a armadura de Deus. Muito bem. Terceiro subtópico do segundo tópico, a destruição dos falsos argumentos. O capítulo 10, versículo 5 de 2 Coríntios, está na lição. A Escritura diz que o poder de Deus também destrói os conselhos. Os conselhos. E a palavra conselho tem algumas vertentes, tem alguns significados diferentes.
Conselho pode ser uma reunião de pessoas para deliberar sobre algum assunto. Conselho, né, de moradores, né? Um grupo de pessoas. Conselho de uma grande empresa, um grupo, né, de pessoas que estão tratando do assunto da empresa, né? Então, mas conselho também pode ser alguém falando algo para que você tenha cuidado, um aviso, né? Mas aqui no texto, esse conselho é o conselho que vem para destruir o ser humano e para afastar o ser humano. Alguém falava coisa contra Paulo, dizia que Paulo não estava pregando o evangelho direito, né? E inventavam calúnias, né? E usavam muitas armas carnais, né? Para atrapalhar o andamento da obra de Deus na vida do apóstolo Paulo, né? Mas a palavra de Deus destrói os conselhos, né? As falácias, né? Porque tem gente que é bom de falar, né? As falácias, as vãs filosofias, né? Os conselhos, os grupos, as panelinhas que se juntam, né? Para querer disseminar o que a palavra de Deus não diz, né? E outras armas que usam, mas a palavra de Deus destrói os conselhos, né? O conselho do mal, né? E quem se aconselha com a palavra é bem-aventurado. A destruição dos falsos argumentos, né? A Escritura diz que o poder de Deus também destrói os conselhos, né? O que é que eles disseminam por aí? O ateísmo, relativismo, secularismo, né? Secularismo, o marxismo, as heresias que contradizem a mensagem da cruz, né? O método cristão para anular esses sofismas é a persuasão por meio da palavra da verdade, a palavra de Deus. Muito bem, já encerrando, para não ficar muito longo o vídeo. Terceiro tópico, a Bíblia nos torna humildes. Deus aborrece a soberba. Tiago diz, né, que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Resistir aqui é segurar a porta. Resistir aqui é Deus não deixar ele avançar. Mas ao humilde Deus dá graça para que ele consiga avançar. Não é? Muito bem. Não é verdade? Deus aborrece ao soberbo, mas dá graça aos humildes. É impossível o ser humano, o homem não é humilde. O ser humano não é humilde. Não nasce humilde. Não. Essa humildade ele vai adquirir através da palavra de Deus, através do novo nascimento. Porque alguém diz, quer conhecer alguém, dê poder a ele. O homem, o ser humano, não é humilde. Não é humilde. Se estiver dentro da palavra de Deus, ele consegue atingir essa humildade. Humilde foi Jesus. Ele disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ele, sendo Deus, se tornou homem, lavou os pés aos discípulos. Né? Muito bem. Cristo é o nosso exemplo de humildade. A humildade é uma virtude cristã. É uma virtude cristã. É uma qualidade do cristão. Que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, em nome de Jesus. Amém.